Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. E que a paz do Mestre Jesus se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. Hoje muito feliz que pessoas que há um tempo não estavam aqui, não nos davam alegria a sua presença. Alegra nossos corações com a presença de todos vocês. Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto para fazermos a nossa prece inicial. Antes eu vou convidar o nosso irmão, amigo, Antônio Cunha, que vai nos presentear com o tema de hoje. Natal, segundo a visão espírita. E vamos pedir nesse momento os amigos invisíveis, os amigos do bem que já se encontram presentes, os espíritos amigos, coordenadores desse trabalho, o nosso mentor querido Eurípides Bazanufo, a sua equipe de trabalho, de atuação doutrinária, que esteja conosco nessa última doutrinária do ano de 2025, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida que soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nesse momento, eu convido o nosso irmão, nosso amigo, nosso companheiro, vice-presidente dessa instituição, Antônio Cunha, para falar para todos nós hoje sobre o Natal, segundo a visão espírita. Boa noite, gente. Boa noite. É a nossa missão, né? A nossa casa, fazer a primeira doutrinária do ano e a última. E hoje é a última doutrinária do ano de 2025. O que quer dizer que nós estamos vencendo mais uma etapa. Essa jornada anual que chega à sua etapa derradeira com muito júbilo, mas esse júbilo compete a cada um de vocês, a cada um de nós. Foi a nossa colaboração, a nossa persistência, os nossos aborrecimentos, as nossas alegrias, os nossos contratempos, que fizeram parte de uma caminhada cheia de tropeços, cheia de alegrias, né, de amor, de caridade, que nós chegamos aqui para comemorar essa data de hoje, que é o encerramento do ano letivo das nossas atividades, com a certeza de que nós procuramos fazer o melhor que podemos. Às vezes a gente fica dizendo assim: poxa, eu poderia ter feito melhor. Eu não fiz tudo o que deveria fazer. Mas tenho uma certeza: nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance, tudo que nós fomos capazes de fazer. E com certeza nós nos capacitamos para no ano vindouro, se o Pai Maior permitir, repetir a tarefa de maneira mais gloriosa. E hoje nos cabe a incumbência de falar um pouquinho sobre o Natal. O Natal na visão espírita. Por que o Natal na visão espírita? Porque o Natal na visão humana, o que é que significa o Natal? Quem realmente é celebrado no Natal? O menino Jesus ou Papai Noel?
Se nós observarmos hoje nas lojas, está lá, toda ornamentada, aguardando a chegada do Papai Noel. Aí o Papai Noel desce de helicóptero, desce de balãozinho, chega de limousine, mas ninguém pensa no verdadeiro homenageado do mês, que é Jesus. É uma pena. E nós precisamos saber que essa data, ou essa época, vamos dizer assim, é muito importante, tanto para o planeta, como para a espiritualidade. Por isso, é a única festa mundana onde também é comemorada no mundo espiritual. Só que aqui nós comemoramos a chegada, o nascimento do menino Jesus, mas representado na imagem do Papai Noel. No mundo espiritual, é comemorado esta data como o dia em que Jesus se comprometeu a vir encarnar na Terra para nos ajudar na nossa evolução. Porque nós estávamos assim, digamos, indecisos na nossa caminhada. Era uma caminhada lenta. Estávamos ainda sobre o regime da lei de Italião, né? Daquela época em que os hebreus foram libertados por Moisés, passaram 40 anos caminhando no deserto, em direção à terra prometida, uma terra que seria deles, onde eles não seriam escravos, não seriam escravizados. Mas isso foi uma missão que Moisés recebeu e que cumpriu, embora ele não pudesse entrar na terra prometida em Canaã. E aquele povo ficou preso àquele regime, aquela lei de dente por dente e olho por olho, e retardou a caminhada evolutiva. Então Deus achou por bem mandar um dos seus filhos prediletos. Quando eu digo um dos seus filhos prediletos, eu estou me referindo aos cristos. Algumas religiões dizem que Deus enviou seu único filho. Estranho, né? Seu único filho. Se Jesus é o único filho de Deus, e nós somos o quê? E os outros cristos, governadores dos outros planetas, são o quê? Então Jesus mandou à terra o governador da terra, Jesus, um dos seus cristos, para deixar aqui mensagens edificantes para nos ajudar nesta caminhada. Coisa que ele fez muito bem. Daí começou, depois da sua morte, começou-se então a comemorar o dia do seu nascimento. E o tempo foi passando, a mídia viu nisso uma oportunidade de ganhar um dinheirinho e começou a modificar, de virtuar as coisas, fazendo de um fato tão importante um meio de ganhar dinheiro. E criou-se a imagem do Papai Noel. Criou-se, posso até dizer, a necessidade da troca de presente, baseado nos presentes recebidos por Jesus na época do seu nascimento. E eu me pergunto, o que significa o presente? Papai Noel vem com um saco cheio de presentes.
E todos nós queremos ganhar um presente, cada vez um presente melhor, não é? Mas alguém aqui sabe o que significa esse presente, de que se derivou esse presente? A mídia hoje transformou até isso em um meio de ganhar dinheiro, como eu falei anteriormente. As lojas estão todas enfeitadas. Mas isso é ruim? Não, gente, isso não é ruim. Jesus disse para a gente que era para vivermos de acordo com o mundo em que vivemos. E é talvez essa troca de presente que faz com que esse mês de dezembro seja um mês em que a atmosfera terrestre fique mais suave, menos densa, onde os corações se abrem para a fraternidade e a caridade, onde a troca de presentes, que é material, influencia a fraternidade, faz com que os corações mais endurecidos se voltem um pouco para o outro. Mas como aqui nós estamos em um mundo de provas e expiações, ainda existem corações tão endurecidos que não deixa que esse mês fraterno seja realmente um mês inteirinho de paz, amor e caridade. Um mês antes ou 2 meses antes, o comércio se prepara para esse mês de dezembro. As pessoas se preparam para esse mês de dezembro, fazendo campanhas para arrecadar brinquedos, presentes diversos. Faz-se campanha de doações para famílias e crianças carentes. E isso faz com que o mês de dezembro seja o mês mais amoroso entre todos os meses do ano. Mas vamos chegar um pouquinho na parte do presente. O que simboliza o presente no mundo material? Simboliza uma troca de afinidade, uma troca de amizade, é como se fosse assim, a concretização de uma amizade, a concretização da lembrança do outro, a concretização do amor ao próximo, a certeza da lembrança. É como você dissesse: eu não esqueci de você. E as pessoas às vezes não sabem do que isso é derivado, essa troca de presentes. E essa troca de presentes simboliza uma coisa muito importante. No nascimento do menino Jesus em Belém, os 3 reis magos vieram e trouxeram para Jesus ouro, incenso e mirra. Aí a gente fala: poxa, Jesus nasceu um menino pobre, segundo a tradição, em uma estalagem, e 3 reis vieram trazer ouro, incenso e mirra. O que simboliza isso? Simboliza que o que Jesus é e a missão que ele teria. O presente simboliza isso: o que Jesus é, ou era, quando nasceu, e a missão que ele teria. Então, o ouro era o presente para o Deus. O incenso, ou melhor, o ouro era o presente para o rei. O incenso era o presente para Deus. E a mirra era o presente para o homem. Naquele momento, estava chegando ao planeta Terra
encarnado, segundo a tradição, um rei, um Deus e o homem. Talvez seja por esse fato que a Igreja Católica criou a Santíssima Trindade, que tem Pai, Filho e Espírito Santo, os três deuses em um só. Então, o que quer dizer, o que significa, né, realmente isso? É que o ouro é um sinal de riqueza. Como eu disse, o ouro era para o rei. Então, ouro significava riqueza. Significava que Jesus era rei. Embora ele fosse um menino pobre, nascido numa manjedoura, mas aquele rei que trazia ouro, dizia que ali estava nascendo o rei, trazia ouro para ele. O incenso era um material que era usado em cultos a Deus, né? Ele era queimado nos templos e na frente das divindades. Quem assiste filmes aí, né, vê aqueles reis, né, que adoravam diversos reis com aqueles incensos passando na frente das divindades, nos cultos. A Igreja Católica, até hoje os católicos, né, ainda queimam incenso em casa, que aqui era um ato em homenagem às divindades. E aí veio a mirra. A mirra era uma resina perfumada que era usada para as doenças, para a cura das doenças, para embalsamar os corpos, e significava sofrimento e morte. Então, aquilo dizia que aquele rei, aquele Deus que veio com aquela missão de sofrer e morrer por uma humanidade, por uma coletividade, morrer pelo seu povo. E tudo isso junto significa que Jesus era rei, era homem e era Deus. Esse é o significado do presente que Jesus recebeu dos três reis magos. Aí, depois de sair, aquele povo daquela localidade começaram todo ano, depois da morte de Jesus, começou todo ano levar para os templos dele ouro, incenso e mirra. O comércio, a mídia, não poderia perder essa oportunidade. E como fazer isso? Como fazer isso sem ter um motivo? Como fazer e por que motivo? Criou-se a imagem do Papai Noel que iria distribuir esse presente. O Papai Noel significa a imagem de Jesus. Por incrível que pareça, né? Mas significa a imagem de Jesus. Significa o Papai Noel que Jesus está presente em nossas vidas, cuidando da gente todos os dias. Ou seja, que o Pai não nos deixa faltar nada. Como foi que Jesus nos disse, né? Para a gente não se preocupar com o dia de amanhã. O Pai não alimenta as aves dos céus, não nos deixaria em falta. Então, quando os nossos corações se inflamam de amor, de compaixão,
com os nossos irmãos mais humildes na época do Natal, quer dizer que nós estamos aqui para amparar os nossos irmãos menos favorecidos. Deveria ser simplesmente assim, não é? Mas aí a gente inventa um monte de meios para fazer isso e ganhar cada vez mais. Mas é uma fé externa que eu posso dizer assim com toda tranquilidade, mas vale a pena. Porque tudo que amenize a violência vale a pena. Mesmo que não acabe com a violência, mas vale a pena. Então, na visão espírita, Natal é confraternização. Natal é esperança de dias melhores. Porque a vinda de Jesus nos dizia isso. Daqui para frente teremos dias melhores. E tivemos. Até no momento em que ele estava para partir, qual foi a mensagem que ele deixou para a gente? Quando eu me for, não os deixarei órfãos, pedirei ao Pai que vos envie um outro Consolador. Por que enviar um outro Consolador? Porque Jesus veio para isso, para nos consolar, que nós estávamos praticamente perdidos, para nos dizer, não tenham medo, o Pai está conosco. Aí a gente ficou naquele, Jesus está lá fazendo isso, e chega um momento que ele vai partir, e aí tudo nós iríamos ficar. Era esse o temor dos apóstolos. E aí ele nos promete que irá pedir ao Pai um outro Consolador. E está provado que nós não estamos desamparados. Está provado que o Natal, tanto na terra, como no mundo físico, como no mundo espiritual, ainda é a época de maior confraternização. Teríamos nós que a situação fraterna aqui na terra fosse a 10ª parte do que é no céu ou no mundo espiritual. Porque lá, nessa época, cantam louvores ao Cristo pela sua dedicação aos seus filhos e pela vitória obtida. E a gente diz, a mirra não significa sofrimento e morte, Jesus não sofreu e não morreu. Tudo isso fazia parte da sua missão. Ele nunca esteve enganado. Nunca. Ele sempre soube de tudo o que iria lhe acontecer. Por isso, quando eles estavam perto de partir, ele disse, dentre vós existirá um dos meus filhos que irá me trair. Porque ele já sabia até que alguém trairia ele. Um trairia e o outro negaria, né? A gente diz assim, Judas e Pedro traiu Jesus. Não. Na realidade, Pedro não traiu. Pedro negou. Judas traiu. Né? Judas traiu. Pedro negou. E o meu desejo hoje é que esse Natal sirva para nos abrir os olhos contra a fraternidade. Que esse Natal sirva para que a gente pense melhor no tratamento que nós estamos dando ao nosso irmão. Que esse Natal sirva para sermos mais fraternos, mais amorosos, mais dedicados. Que esse Natal sirva para que a gente possa fazer as melhores escolhas em nossa vida, pensando não apenas no mundo material, mas no nosso futuro espiritual. Como disse o próprio Jesus, que não tenhamos a necessidade de dar mais importância à vida material do que à vida espiritual. E este Natal nos faça ver o outro
como um verdadeiro irmão, como parte de nós mesmos. Que este Natal reforce o pedido que fez Jesus a nós quando disse: amai ao Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ninguém pode amar ao próximo se não amar a ti mesmo. E quem maltrata o irmão, maltrata a Deus. Quem não ama o irmão, não ama a Deus. E essa mensagem que Jesus deixou para a gente tem que ser uma mensagem de fé. Então, tem que ser uma mensagem de esperança. De lá para cá, talvez alguns de nós já tenhamos ido e vindo diversas vezes, né? E eu pergunto, será que nós já aprendemos mesmo tudo que Jesus veio nos ensinar? A minha esposa, a senhora Tânia, costuma dizer que a lição nós já sabemos, só precisa agora aprender. E será que a gente vai aprender quando? Quando será que nós vamos deixar que o Natal seja todos os dias do ano em nossos corações, em nossas atitudes, nos nossos pensamentos? Quando será que o Natal vai fazer parte de cada minuto de nossas vidas? Esse Natal só vai acontecer quando nós, sinceramente, amar o próximo como a nós mesmos. E que as homenagens mundanas e que a mídia, o comércio, faça a sua festa, mas que nós não esqueçamos de que a festa maior tem que ser celebrada em nossos corações, com os pensamentos e os atos voltados para o grande homenageado do mês, que é o menino Jesus. E que nós possamos permitir que o menino Jesus nasça em nossos corações todos os dias, a todos os momentos. Por isso, neste momento, eu vou pedir que cada um, vamos ficar de pé, todos nós de pé. Dona Tânia por aqui, ao meu lado, por favor. Nesse momento eu vou pedir para que nós dermos um presente ao parceiro que estiver mais próximo. Esse presente é um abraço sincero e que diga: meu irmão, eu te amo. Minha irmã, eu te amo. Que a gente não esqueça que isso é uma promessa que a gente deve cumprir todos os dias. Que o menino Jesus nos abençoe, nos dê uma boa noite, porque a minha esperança é que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. Que Jesus nos abençoe e nos dê uma boa noite. Nessa energia, gratidão, viu, Antônio? Nessa energia de gratidão a Jesus, eu gostaria que a gente cantasse, quem soubesse, aquela música que fala de Jesus, o homem, quem sabe? Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor, de paz, ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior.
fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração, e compreendeu que que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim Sim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o e o caminho certo a seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Que Jesus permaneça sempre em nosso coração. Que o Natal seja sempre a nossa luz, o nosso objetivo. Porque o Natal significa nascimento, né? E é o nascimento de Jesus, que ele possa renascer em nossos corações todos os dias. Então vamos encerrar a nossa doutrinária dessa noite, né? É a última doutrinária do ano de 2025. Nós estaremos hoje encerrando as nossas atividades, agradecendo a todos, aos internautas, né? Aqueles que nos ouvem, que curtem os nossos trabalhos, nossas atividades, que também doam materialmente, doam com as orações, com as vibrações, para que esse trabalho possa seguir. Então vamos agradecer aquela que trouxe Jesus no seu ventre, que permitiu que aqui ele passasse e nos trouxesse tantos ensinamentos e tanta luz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, também vossos filhos, agora e na hora do nosso retorno, à pátria espiritual. Que assim seja. Hoje, porque teremos a nossa confraternização, não teremos a segunda parte do nosso trabalho e retornaremos depois do recesso das festas de fim de ano, dia 15 de janeiro. Mas as atividades online, a evangelioterapia, ela só não vai acontecer na véspera e no dia de Natal e do Ano Novo. Então, nosso trabalho online, ele continua. Gratidão, que Deus continue nos abençoando hoje. Eu vou passar uma noite usada e nós vamos nos confraternizar, né? Porque a espírita gosta depois de um alimento espiritual, um alimento material. Só o ser humano, né? Obrigada. Assim nós chegamos ao final da primeira etapa do nosso trabalho de hoje. E essa segunda etapa de hoje vai ser melhor do que os outros dias, né? Porque hoje vai ter uma confraternização e um comes e bebes. Por isso, eu desejo a cada um de vocês que estão conosco neste momento, que assistindo esse nosso canal, um Feliz Natal e muita paz em nossos corações, porque a minha esperança é que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. E te peço, inscreva-se em nosso canal, deixe seu like, compartilhe, nos ajude na divulgação da doutrina espírita. E que o menino Jesus nos conceda muita paz e uma boa noite.